Olá, pessoal do segundo período de administração da FACICA. Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana que nós vamos estar trabalhando a nossa matéria, né? Então vamos continuar o nosso trabalho com o nosso direito empresarial. Eu, professor Demilson Pereira Ribeiro. Essa é a nossa sétima aula. Essa sétima aula nossa, ela tem uma única palavra-chave aqui no título, mas muito importante para o direito empresarial, que é o registro. Então, nós vamos estar trabalhando aqui esse tópico, as obrigações empresariais. Então, nós estamos falando do empresário. O empresário é aquele que empreende a empresa, a atividade econômica organizada, não é? Bom, esse empresário, nós estamos cientes de que ele tem algumas responsabilidades. Essas responsabilidades nós chamamos de obrigações empresariais. São obrigações exigidas do empresário individual, que vocês lembram, responsabilidade ilimitada, da EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que inclusive foi tema da nossa aula de número 6, e da sociedade empresária, que nós já falamos também. Então, quais seriam as obrigações do empresário individual, da EIRELI e da sociedade empresária? A primeira grande obrigação é o registro. A atividade empresarial ela deve ser registrada. No sistema jurídico brasileiro, nós falamos que o registro ele tem uma dupla natureza. Então, para o empresário clássico, né, o empresário que nós poderíamos falar assim, em regra, ele tem a função meramente declaratória. Ele iniciou a atividade empresarial, ele já é empresário. Se ele não se registrou, ele é um empresário irregular. Agora, no que se refere àquele que nós vimos anteriormente, que exerce como principal atividade econômica a atividade agropecuária, o empresário rural, aí é diferente. Porque o empresário rural ele só se torna empresário quando ele faz o registro. Tá joia, pessoal? Então vamos trabalhando aqui. Primeiro, então, eu quero que vocês destaquem que o registro é uma obrigatoriedade e tem competência. O registro ele é obrigatório, portanto, a característica da obrigatoriedade, e a competência nós vamos falar onde deve ser feito o registro. Primeiro, vocês vão guardar comigo aqui o SIREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. O SIREM ele possui dois órgãos. O primeiro órgão é o DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração. Esse DREI ele substituiu o DNRC, então vocês vão encontrar alguns livros, apostilas que falam DNRC. Hoje se chama DREI. Ele é um órgão federal, normatizador. Por que normatizador? Porque ele cria as normas, as leis, que eu vou pôr algumas para vocês verem. E ele é supervisor, porque ele tem que supervisionar. E ele é em âmbito federal. Em âmbito federal, presta atenção. E a junta comercial? A junta comercial é um órgão de âmbito estadual e um órgão executor. Exerce as atividades, então não cria leis, não cria resoluções, não supervisiona, é um órgão executor. Bom, o registro, que é a palavra-chave nossa aqui, deve ser feito onde, então? Na junta comercial. Isso está previsto no artigo 1150 do Código Civil, que a gente ainda vai trabalhar. Agora, importante aqui, ó, sobre a obrigatoriedade do registro, há uma exceção. Sim, qual é essa exceção? Vamos ver? É a que nós já falamos. É o empresário cuja atividade principal é a atividade rural. Se a atividade dele é a atividade rural, a sua principal profissão, ele pode ou não se registrar. Por isso que veja bem aqui o verbo, ó. O empresário, em regra, deve se registrar. O empresário que tem como principal profissão a atividade rural, ele pode se registrar, ele não é obrigado a se registrar. Porém, veja bem, se ele não se registra, ele não é. Vamos continuar na análise então, nós estamos trabalhando as regras do direito empresarial que se referem ao registro, e aí eu quero que vocês entendam bem. Essas regras do direito empresarial, elas só serão aplicadas ao empresário de atividade rural quando ele realmente tenha essa atividade como sua profissão e quando ele faça o seu registro na junta comercial, ok? A lei que cuida do registro em âmbito nacional é a Lei 8.934 de 94. Essa é a nossa lei dos registros públicos de empresas mercantis.
Essa lei, ao tratar do registro, como nós estamos falando, a Lei 8.934 de 94, no artigo 32, ela fala do registro e ela fala que o registro compreende, aqui eu quero destacar duas palavras-chave. Primeiro, a matrícula. Essa palavra-chave é fundamental, a matrícula. E aí, essa matrícula ela está muito relacionada ao que nós chamamos de auxiliares do comércio. Quem que tem matrícula? Leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros, administradores de armazéns gerais. Tudo nisso aqui encaixa vocês que estão fazendo a administração de empresa. Vocês podem depois fazer a matrícula de vocês na junta comercial. Pois bem, além da matrícula, eu quero outra palavra-chave que vocês destaquem aqui, que é o arquivamento. Quando eu falo em arquivamento, o que eu estou falando? Eu estou falando em atos constitutivos, que constituem, modificativos, que modificam, e extintivos, que extinguem. E aí nós teremos algumas coisas que eu quero que vocês leiam com calma aqui, tá certo? Outra parte importantíssima aqui é a chamada autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis. Então, naturalmente, a junta comercial ela pode fazer a autenticação. Então, se nós falássemos aqui, o registro ele compreende três palavras-chave, certo, pessoal? Matrícula, arquivamento e compreende também a autenticação. Não pode confundir nenhuma dessas três, são diferentes, conceitos técnicos jurídicos diferentes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a competência para o julgamento de ato do presidente da junta comercial. Vamos ver um exemplo? Exemplo, você constituiu uma EIRELI, fez o registro dessa EIRELI, né, titular pessoa jurídica, e aí foi negado pela junta comercial. Qual medida poderá ser tomada? Normalmente, em concurso público, a gente fala que a medida a ser tomada é um mandado de segurança. E quem vai julgar? Então, o presidente da junta ele negou o registro da sua EIRELI. Quem que vai julgar esse ato da junta? Nós temos aqui dois tipos de subordinação, gente. Tecnicamente falando, a junta comercial é subordinada a quem? Ao DREI, o órgão federal, Departamento de Registro Empresarial e Integração. E administrativamente falando, a junta comercial é subordinada a quem? Ao Estado. Portanto, esse mandado de segurança aqui, ele deve ser impetrado na Justiça Federal. Tá certo? Muito cuidado. Aí eu pus aqui para vocês lerem uma relação. Ok, pessoal? Bom, outra observação importante é que a competência para processar e julgar crime envolvendo a junta comercial. Supondo que você fez o concurso, está trabalhando na junta comercial, se houver ali um crime envolvendo a junta comercial, aí nós temos aqui um caso, eu quero que vocês leiam, é apenas uma curiosidade. Isso aqui não tem grande repercussão nas nossas provas, não. É só para vocês lerem e terem essa curiosidade aqui de atenção. Bom, agora o que é importante nesse tópico para a nossa matéria? A natureza jurídica do registro. Eu falei para vocês. O registro do empresário comum ele tem a natureza de mera condição de regularidade. Então veja, o empresário ele inicia a atividade. Ele já é empresário. Gente, cuidado porque as pegadinhas de concurso são assim. O empresário ele não se registrou, portanto ele não é empresário. Está errado. O empresário ele iniciou a atividade empresarial, então ele já é empresário. Se ele não fez o registro, ele é um empresário irregular. Então, para o empresário comum, empresário na figura clássica que nós vemos em regra, o registro tem a natureza de quê? De condição de regularidade. Então, por isso que eu coloquei para vocês, ó, se o indivíduo é um empresário individual e efetuar o seu registro na junta comercial, ele será considerado um empresário regular. Agora, se por um acaso ele não fizer esse registro, ele não deixará de ser empresário. Ó. Ele não deixará de ser empresário. Ele será o quê? Ele será um empresário irregular. Em outras palavras, o registro não transforma o indivíduo em empresário. O que confere essa posição é o preenchimento dos requisitos do artigo 966 que nós vimos, que é o conceito legal de empresário. Tá certo, pessoal? Tanto que eu procurei trazer aqui para vocês
o enunciado 198 da terceira jornada de direito civil, que fala ali a respeito do artigo 967 do Código Civil, que diz que a inscrição do empresário, onde que o empresário se inscreve? Na junta comercial, não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular, presta atenção, que é aquele que não fez o seu registro, ele reúne os requisitos do artigo 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo que forem incompatíveis com a condição. Lógico, né? Porque se ele é um empresário irregular, ele não pode ter os benefícios do empresário regular, são figuras diferentes. Tanto o empresário regular quanto o empresário irregular são empresários. Porém, um está de acordo com o ordenamento jurídico e o outro está contra as ordens do ordenamento jurídico. Eu pus aqui também o enunciado 199 da terceira jornada de direito civil, que fala também do artigo 967, que diz que a inscrição do empresário da sociedade empresária é um requisito delineador da sua regularidade e não da sua caracterização. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver aí o registro do empresário rural, que está lá no artigo 971. Qual que é a natureza do registro do empresário rural? A natureza constitutiva. Então, para ele, empresário rural, o registro vai constituir a figura de empresário. Tanto que eu coloquei aqui o enunciado 202 da terceira jornada de direito civil, que diz que o registro do empresário ou sociedade empresária na junta comercial é facultativo. Tá vendo que não é obrigatório? É facultativo. E tem natureza constitutiva, sujeitando ao regime jurídico empresarial. O que é o regime jurídico empresarial? É as regras de direito que normalmente vão reger essa área. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. Então, para ele é uma opção e não um dever. Vamos ver aqui as consequências da ausência de registro. A primeira consequência da ausência de registro é que ele não pode pedir a recuperação judicial. É a última matéria nossa que nós vamos estudar nesse semestre, nesse segundo período que vocês estão na administração, mas é muito importante porque o empresário irregular ele não pode pedir recuperação judicial, tá certo? Porém, olha a linha de baixo. Vamos tomar cuidado do seguinte, ele também não pode pedir a falência de outro, mas os demais empresários ou credores dele podem pedir a falência dele. Não obterá a CND, que é a certidão negativa de débito. Então, diante da Fazenda Pública, ele não vai conseguir comprovar que ele está quite com a Fazenda Pública no que se refere às suas obrigações tributárias, o pagamento dos seus tributos. E outra coisa que eu quero que vocês destaquem muito bem, a responsabilidade do empresário irregular é uma responsabilidade ilimitada. Aqui nós temos a ineficácia do contrato da sociedade limitada sem registro. Então, mesmo que eu constitua uma sociedade limitada, se não houver registro na junta comercial daquele ato constitutivo, o que vai acontecer? A responsabilidade não será limitada, mas será ilimitada. Outra consequência é o cancelamento do registro. Onde que está o cancelamento do registro? O cancelamento do registro está na Lei 8.934, que é a Lei de Registros das Empresas Mercantis, no artigo 60, que fala que a firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento é a palavra-chave e marque o período. No período de 10 anos consecutivos. Isso aqui é questão de prova, questão de concurso. Deverá comunicar. Então, a junta comercial ela deve fazer uma comunicação, hein? Fica de olho. Que deseja manter o seu funcionamento. Se não houver esse comunicado do empresário, da EIRELI, da sociedade empresarial à junta comercial, veja aqui, na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa. Então, a inatividade. Promovendo a junta comercial o cancelamento do registro,
com a perda automática da proteção do nome empresarial. Quando nós formos estudar um nome empresarial, nós vamos ver que isso é muito prejudicial para a vida econômica de uma empresa. Perder a proteção do seu nome empresarial. Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Quero que vocês continuem com o caderno, construindo certinho, fazendo as anotações. Se preparem para a gente já ir para a segunda parte da nossa aula. Tá joia?